71 milhões de domicílios existentes no Brasil até o final do ano passado, cerca de 18% eram alugados. A locação de imóveis garante renda extra para muita gente e é a solução de moradia para quem ainda não tem a casa própria. Para evitar problemas entre locador e locatário, o bom mesmo é fazer tudo de acordo com as regras estabelecidas pela legislação e, de preferência, sempre por escrito. Mas como garantir o pagamento do aluguel em dia? Uma circular emitida pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, em junho de 2019, cria novas regras e critérios para a elaboração e comercialização de planos de seguro do ramo fiança locatícia. No programa de hoje, vamos falar sobre este tipo de garantia e as regras para aluguel de imóveis. A Constituição Federal garante o direito de propriedade. Para falar sobre aluguel de imóveis, eu converso com o advogado Marcos Vinícius Martins, que atua na área de Direito Civil e Imobiliário, e com Pedro Fernandes, que é conselheiro da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Obrigada pela presença de vocês aqui. Doutor Marcos Vinícius, a Constituição garante o direito de propriedade e o dono pode alugar o imóvel livremente, desde que de acordo com as regras, não é mesmo? É isso, Flávia. A Constituição traz o direito de propriedade como direito fundamental. O direito de propriedade abrange o poder de usar e fruir. A ideia de fruir é justamente fazer renda e nada melhor do que o aluguel para você fazer renda. É claro que você também não pode entender esse direito como absoluto, você não pode alugar para qualquer finalidade, em qualquer contexto. Recentemente a gente tem visto alguns conflitos aí com aluguéis por aplicativo, que geram conflito com os moradores do condomínio, justamente com essa ideia de que, mesmo podendo alugar, o aluguel não pode provocar aí a violação do sossego. O debate é profundo, mas existe aí uma baliza nesse sentido. Doutor Pedro, e a gente viu aí que 18% dos imóveis do país são alugados. É um número considerado alto, é um mercado em expansão? Flávio, o mercado de locações no Brasil é um mercado muito promissor, tem uma tendência de muito crescimento. Quando a gente compara o Brasil com outros países, de países mais desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, alguns países da Europa, a gente percebe ainda que a gente tem um longo caminho. Alguns países da Europa chegam a ter 60%, até 70% das moradias sendo alugadas. Então a gente acredita que isso é uma tendência de acontecer no país. Cada vez mais tem um volume de investimentos no setor para imóveis para renda, né? Agora a gente está vendo um movimento que já é muito forte nos Estados Unidos, dos fundos de investimento investindo para renda de imóveis residenciais, construindo prédios inteiros para locação. Então a tendência é que no Brasil esse volume cresça ainda mais. E na hora de alugar um imóvel, é sempre importante ter um contrato por escrito, com todos os direitos e deveres bem definidos. Isso pode evitar problemas. Mas o que o inquilino deve fazer quando não concorda com algumas cláusulas e elas são obrigatórias? Vamos conferir a reportagem. Ele queria se mudar. E não é que conseguiu um apartamento, digamos que sob medida? Tudo parecia sair melhor que a encomenda até a hora de fechar o negócio. Foi quando a imobiliária informou que, além do aluguel, havia uma cobrança mensal de R$ 220. O dinheiro seria para cobrir eventuais serviços de reparos, uma forma de manter o imóvel em perfeitas condições. Matheus não se interessou. O problema é que não se tratava de uma opção. Tinha que pagar uma taxa de serviço, de prestação de serviço, na verdade, no valor de 5% do aluguel. Serviço de reparos e de faxineira. E eu expliquei para a corretora que eu não tinha necessidade daquilo. Pela legislação, o proprietário, de forma particular ou por meio da imobiliária, tem o direito de adotar medidas para garantir que o bem seja usado e devolvido sem estragos. Hoje há várias formas de fazer isso. É importante entender que o contrato de locação em si não representa a relação de consumo. Mas, ao haver uma oferta de serviço, neste caso para realizar reparos, a situação muda. E aí, condicionar um contrato à assinatura de outro é ilegal. Pode ser vista como venda casada, a ser questionada administrativamente ou na justiça. O contrato serve para deixar registrados, principalmente, direitos e deveres. Tudo de uma maneira equilibrada, sem privilégios. Afinal de contas, todo negócio tem que ser bom e juridicamente correto para os dois lados. É sempre muito importante que a parte que esteja assinando o contrato leia cuidadosamente as cláusulas. Se tiver dúvida, que peça esclarecimento sobre aquelas dúvidas, tente entender de fato o que é que a pessoa está assumindo.
Doutor Marcos Vinícius, o que pode ser considerado uma cláusula abusiva nesse tipo de contrato? Flávia, modo geral, uma cláusula abusiva é aquela onde uma das partes vale-se de uma posição de maior força na relação contratual para fazer a outra parte aceitar de modo indiscutível alguma condição que extrapole o direito normal. Isso grosso modo. No aluguel, a lei do inquilinato traz várias balizas, né, do que o inquilino é obrigado e do que o locador é obrigado. Nessa reportagem a gente falou da taxa de serviço. Como a lei do inquilinato obriga o inquilino a devolver o imóvel no estado original, isso tem uma sugestão de legalidade, mas ele não é obrigado a pagar antecipadamente, independentemente de qualquer coisa. Isso pode ser um viés de abusividade na cláusula. Pois é, geralmente esses contratos são por adesão, doutor Pedro, ou tem uma negociação ali, a pessoa pode questionar algumas cláusulas? O correto é que possa ter negociação e possa ser discutida as cláusulas, já que para a relação ser saudável, né, e legal, o contrato tem que ter equilíbrio. Né? Então, o que a gente entende é que o contrato tem que ser discutido, o contrato ele tem que regular justamente a relação, e as relações nem sempre são idênticas para todas as locações, então deve ser sim sempre discutido, acho que as partes têm que ter essa preocupação. Agora, se a pessoa assinar o contrato e só depois for discutir a cláusula, aí ela perde o direito ou não? Se o judiciário, numa discussão que for levada ao judiciário, o juiz entender que a cláusula tem natureza abusiva, a abusividade é entendida como uma questão de ordem pública e aí o juiz vai afastar aquela cláusula para proteger a vítima do abuso. Mas se for uma cláusula baseada no equilíbrio ou baseada na lei, ele não vai ter como discutir isso depois de assinar o contrato. O importante, então, é, como disse a advogada, ler bem direitinho antes, né? O importante é que ele se antecipe, que ele compreenda o que ele está assinando, até com orientação jurídica da imobiliária ou de algum advogado que ele contrate por fora, para que ele não tenha dúvida do que aquilo representa. E, doutor Pedro, quais são as formas que o proprietário tem aí para poder preservar o bem? Porque a gente sabe que realmente muitas vezes tem o desgaste natural e também tem o desgaste provocado pelo uso ali. A lei diz que tem que entregar como pegou, mas quais são as maneiras aí de se proteger? O mais adequado é fazer uma vistoria completa. Né? Hoje, com a tecnologia disponível, fazer uma vistoria que tenha todos os detalhes na entrada do inquilino, que tenha fotos. E hoje a gente já vê muitas empresas imobiliárias praticando vistorias até com vídeo. Então, para que no final do contrato possa se verificar se o imóvel realmente está no mesmo estado, ou se tem que fazer algum reparo, alguma pintura. A vistoria é o documento que, anexado ao contrato, garante para ambas as partes que o imóvel estava naquele estado quando o contrato foi celebrado. Pode ser uma coisa ali demorada de fazer, mas é como o senhor falou, né? É bom para todo mundo, né? É muito importante, né? Eu acho que em qualquer relação tem que se tentar evitar o desgaste, né? E o contrato serve justamente para isso. Então, a importância de se negociar bem as cláusulas, de ter uma boa vistoria, né? Acompanhar ambas as partes da vistoria junto com a imobiliária para saber se realmente está bem executado. E isso garante, né, ou minimiza qualquer tipo de desgaste durante a relação locatícia. E se de uma hora para outra surge um problema no imóvel, o que o inquilino deve fazer? Esta é uma das perguntas gravadas pela nossa equipe. Vamos ver. Se o imóvel precisa de obras emergenciais, o inquilino faz sem consultar o dono. Ele pode ser obrigado a arcar com os custos? Doutor Pedro, a gente sabe que muitas vezes estoura um cano ali de madrugada, durante um final de semana, o inquilino não acha ninguém na imobiliária. O que ele deve fazer? Se for algo emergencial, que esteja prejudicando, né, a moradia, né, ele pode sim tomar algum tipo de providência e imediatamente, se for um final de semana na segunda-feira, procurar a empresa imobiliária, registrar de forma formal o que aconteceu e aí com certeza a imobiliária tem que verificar se aquilo foi algo causado pelo inquilino por mau uso do imóvel ou se foi algo estrutural que é de responsabilidade do proprietário. Né? E aí depois que isso foi identificado, a parte causadora deverá com certeza arcar com o custo. E esse comunicado, para poder ficar bem certinho ali, para o inquilino não ter problemas depois, deve ser por escrito, deve registrar também alguma foto, alguma coisa, aproveitar a tecnologia, como a gente falou aqui, doutor Marcos? Flávia, a lei do inquilinato não estabelece uma obrigatoriedade que a comunicação seja feita de um jeito ou de outro.
A recomendação é sempre que ela seja feita de alguma forma que fique inequivocamente caracterizada a comunicação e, sobretudo, que isso seja, de alguma forma, um meio de prova em benefício daquele que está fazendo a comunicação. Então, isso varia um pouco conforme a situação da vida. Pode ser que a imobiliária tenha um procedimento interno até facilitando a vida do próprio inquilino, ou numa situação de cláusula contratual que preveja uma comunicação por e-mail validando, formalizando esse comunicado, ou num caso extremo, a pessoa recorrer a uma notificação por cartório. E além dos reparos eventuais, tem as taxas que sempre aparecem. Vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Quem é responsável por pagar taxas como condomínio, despesas extras e IPTU do imóvel? Doutor Pedro, qual é a prática do mercado? A prática do mercado, o que se coloca geralmente nos contratos de locação, é que o inquilino fica responsável pelo pagamento tanto do IPTU como do condomínio, né? No caso das taxas extras, né, quando o prédio onde aquele imóvel está situado necessita de reparos e esse custo é para a propriedade, isso geralmente é do proprietário. Agora é preciso que conste no contrato ali que o inquilino vai se responsabilizar por pagar o IPTU, por exemplo, ou não necessariamente já é uma prática do mercado e já é acordado como tal? Não, na verdade, segundo a lei do inquilinato, essa responsabilidade é do proprietário, salvo que conste em contrato algo diferente. E o mercado geralmente pratica que o inquilino é o responsável pelo pagamento. Geralmente, no contrato de locação residencial, essa é a prática mais comum. E caso esse inquilino não pague o IPTU e o proprietário tem algum problema legal por causa disso, o que ele deve fazer, doutor Marcos Vinícius? Olha, o IPTU, o doutor Pedro falou aqui do nosso lado, né? O IPTU, a lei define como responsabilidade do proprietário. Por contrato é repassada ao inquilino. Mas como a lei define para o proprietário, perante o fisco, a Fazenda Pública vai cobrar do proprietário. E o proprietário vai poder regredir, pedir a devolução contra o inquilino. Mas também a gente não pode deixar de lembrar que se no contrato estabeleceu-se que o IPTU é obrigação do inquilino, a falta de pagamento representa a violação do contrato. Então, isso estando já caracterizado, a falta de pagamento enseja uma ação de rescisão e despejo. E a imobiliária pode, legalmente, condicionar o recebimento do aluguel ali ao pagamento desse tipo de taxa? É uma pergunta que precisa ser contextualizada. Por quê? A lei do inquilinato autoriza, mas não obriga, que a imobiliária faça essa cobrança acumulada. Então, a imobiliária, o locador, modo geral, pode cobrar num boleto só o aluguel propriamente dito e a taxa e o imposto do IPTU e as taxas. Isso é permitido. Então, se a imobiliária de fato fez essa prática, a imobiliária tem o direito de exigir o pagamento por inteiro, porque o credor, modo geral, não é obrigado a receber pagamento parcial. Mas, por outro lado, se a imobiliária não adotou a prática, repassou o boleto direto, ou o boleto do IPTU, eu digo, aí ela vai receber aluguel de um lado e o IPTU de outro. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui e vamos a um intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre aluguel de imóveis. Aqui no estúdio eu converso com Pedro Fernandes, que é conselheiro da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, e com o advogado Marcos Vinícius Martins, que atua na área de Direito Civil. E hoje vários planos de seguro-fiança são oferecidos no mercado, mas a partir de dezembro vai haver uma mudança. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, estabeleceu novas regras para a criação e comercialização desse tipo de produto, que garante o pagamento de indenização ao proprietário pelos prejuízos causados por atraso no pagamento e outros danos, de acordo com as coberturas contratadas. Doutor Pedro, quais são as principais mudanças aí promovidas por essa circular? O seguro-fiança é um tipo de garantia já bastante usado no mercado, tem crescido bastante como uma opção ao fiador, tradicional fiador, e essa resolução da SUSEP tem duas principais mudanças. Uma que até então o seguro ele garantia para o proprietário somente 12 meses de aluguel. E essa resolução da SUSEP agora coloca que esse tipo de garantia garante durante todo o período do contrato de locação. Então, se o contrato for de 24 meses, são 24 meses e assim por diante.
Outra mudança é que só era considerado sinistro se tivesse 2 meses de inadimplência. E aí poderia, sim, ser acionada a seguradora responsável por aquele contrato. A nova resolução também garante que o sinistro é qualquer tipo de quebra contratual que aconteça, independente do momento do contrato. E é obrigatório ou opcional a contratação desse seguro? O seguro-fiança é uma opção de fiança, né? Como fiador, como título de capitalização, como alguns outros tipos de garantia. Então, ele não é obrigatório. Doutor Marcos Vinícius, no caso de contratação do seguro, quem arca com os custos? O locador, ele é, obviamente, o assegurado, né? Ele que será coberto se o aluguel não for pago. Mas o valor do seguro, o prêmio, é pago pelo inquilino. Mas aí ele tem que ser avisado direitinho na hora que estiver negociando o contrato ali que existe esse valor a ser pago mensalmente. Na verdade, na negociação com o locador, com a imobiliária, com a sua prática, vai estipular para ele a garantia que eles estão disponíveis a aceitar, certo? Eventualmente poderia ser feito uma fiança, não seguro-fiança, fiança propriamente dita, eventualmente uma caução. Mas se for escolhida a modalidade do seguro-fiança, isso vai ficar no debate das negociações, estabelecido em contrato e sim, ele tem que ser devidamente avisado. O que acontece se ele parar de pagar o seguro? Se ele parar de pagar o seguro, a resolução que a gente está discutindo agora deu para o locador o direito de pagar para que não perca a garantia, porque a interrupção do pagamento faz com que a seguradora não esteja obrigada a cobrir. Mas o locador também não é obrigado, ele pode não ter capital para isso, e se o inquilino parou de pagar o seguro, ele vai ter aí a caracterização de uma perda da garantia que foi pactuada no contrato, dando direito para o locador fazer a rescisão da locação se a garantia não for substituída ou atualizada. E as imobiliárias, elas podem oferecer para o cliente ali, para o inquilino, no caso, as opções de seguradora ou ele tem que ter a liberdade de escolher? O que a gente tem visto é que o segmento imobiliário está cada vez mais competitivo. Então as imobiliárias elas têm buscado atender cada vez melhor o inquilino, apresentando maior quantidade de opções. Mas ela geralmente aceita o seguro fiança, né? O cliente pode cotar, onde ele conseguiu o preço mais baixo, de diversas seguradoras. O que a imobiliária exige no fim do dia é o seguro para garantir aquela locação. E além dos seguros, uma forma de se precaver de um mau inquilino é checar bem a documentação dele e pedir garantias. Nós temos uma pergunta sobre isso. Pode mostrar aqui. A imobiliária pode exigir do inquilino mais de uma garantia do pagamento de imóveis, como por exemplo, caução e fiança? Doutor Marcos Vinícius, a chamada dupla garantia, ela pode ser exigida ou não? Não, de modo taxativo, absolutamente não. Inclusive, configura ilícito penal previsto na própria lei do inquilinato, a exigência de dupla garantia. Doutor Pedro, e além do seguro, quais são as outras formas que o proprietário tem para se precaver na questão de garantia do aluguel do imóvel? A importância para o proprietário é, primeiro, ter uma boa análise do inquilino, de documentação, se é um bom pagador. Hoje tem as empresas de análise de crédito, né? Então, esse é o papel da imobiliária quando a imobiliária é contratada, é fazer essa análise para garantir para o proprietário que esse inquilino é um bom pagador. E o segundo ponto é fazer análise de qual tipo de fiança que ele vai usar naquele contrato, né? Então, antigamente o fiador era muito utilizado, ele está caindo em desuso, né? Porque cada vez menos as pessoas querem ter esse incômodo. O seguro-fiança é um tipo de garantia que está crescendo muito, né? Essa fiança securitária. Tem também a fiança, que é uma fiança bancária, que esse é um produto um pouco mais caro, mais usado em imóveis e locações comerciais. Um outro produto bastante usado como garantia é o título de capitalização, onde o inquilino deposita uma quantidade de meses, geralmente 5, 6, às vezes mais meses, e fica isso em poder de um banco, de um título, né? E esse título é a garantia do contrato, se ele não pagar. E tem também a caução, que é uma garantia muito utilizada. Então, a gente está vendo que esse mercado está mudando muito, agora tem fintechs entrando também nesse mercado, fazendo produtos de garantia. Então, cada vez mais para substituir o antigo fiador, mas garantias que deem realmente a segurança para o proprietário. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode rodar. Se a pessoa que aluga o imóvel precisar sair antes do fim do contrato, o que ela deve fazer? Dr. Marcos Vinícius.
Bom, o inquilino, ele tem a possibilidade de sair da locação, de denunciar a locação antes do prazo final ser alcançado. Dependendo da situação, haverá ou não a obrigação de pagar uma multa por essa denúncia antecipada. Então, se você está dentro do prazo, o inquilino denuncia o contrato, a regra é que ele vai pagar uma multa que a lei estabelece como multa proporcional, ou seja, busca-se a multa estabelecida no contrato original e se faz um cálculo daquela multa proporcionalmente em relação ao que falta para terminar o prazo do contrato. Algumas situações autorizam a denúncia sem multa, como, por exemplo, se o inquilino foi deslocado do seu local de serviço original. Então, ele fez contrato de locação, prestando serviço em um lugar X, o seu empregador o transfere para uma localidade Y, e aí, nessa situação, ele pode denunciar sem multa. Ele é obrigado a respeitar o prazo de 30 dias, mas isso não é considerado multa, ele mora e paga referente ao que morou. E se é o proprietário que precisa pedir o imóvel, quando é que isso pode acontecer e como? Havendo a determinação de prazo, no período de vigência do prazo, ele não pode pedir. O que vai acontecer numa necessidade é ele fazer alguma negociação para acertar o distrato com o inquilino, aí dentro de uma liberdade de contratar. Quando o prazo termina e acontece a prorrogação por prazo indeterminado, aí a lei estabelece figuras onde ele vai sim poder fazer a denúncia e a extinção do contrato, mas dentro do prazo ele não pode. Pois é, quando o prazo termina, que ambas as partes estão ali satisfeitas com o contrato, querem continuar essa renovação. Ela é automática, é feita por prazo definido, indefinido? Pela lei, se não é feita uma renovação contratual, o contrato ele continua por prazo indeterminado, né? Então, ele passa a valer sem um prazo definido. Normalmente, né, o que acontece é que as partes fazem um novo acordo, né, do valor e do prazo. Mas se isso não for feito, o contrato continua por prazo indeterminado. E aí, se a pessoa precisa sair, o inquilino precisa sair, ou o proprietário precisa do imóvel, tem que avisar previamente, com quanto tempo? Aí, como está por prazo indeterminado, ele só precisa avisar com antecedência de 30 dias. E você, acha importante ter regras claras sobre aluguel de imóveis? Pode evitar muita dor de cabeça? Vamos conferir juntas as opiniões aqui, pode rodar. Um contrato bem longo e grande para você ler, acho que evitaria muitas futuras desavenças, até na justiça. As regras, elas são confusas, elas confundem. Então é importante que haja, inclusive, alguém que possa esclarecer a ele cada ponto daqueles itens. Você está recebendo imóvel desse estado, então se você for sair, você tem que devolver do mesmo jeito. Que às vezes quer furar paredes, essas coisas, né? Eu acho que tem que ter essas regras assim, não exagerando, né? Tudo hoje é em contrato, já tem no contrato falando, não pode usar isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, e muitas vezes as pessoas não seguem aquele contrato. E isso tem dado muito problema mesmo, né? Tem gente que dá muita dor de cabeça, tá? Para fazer isso, porque ele pega direito e entrega destruído. Lidar com o ser humano sempre vai dar dor de cabeça, independente de ter regras ou não. Doutor Marcos Vinícius, tem muita dor de cabeça nessa área mesmo? A justiça é muito demandada? Olha, Flávia, tem. A justiça é bastante demandada. O judiciário do Brasil inteiro está bastante cheio com questões envolvendo o contrato de locação e uma demanda, por exemplo, as mais comuns, né, por despejo. Né, o locador não recebeu o pagamento, vai fazer a rescisão e o despejo. Né? Um processo que vai demorar aí por baixo, numa estimativa otimista, 1 ano. Né? E não significa que o inquilino também não tenha os seus direitos desrespeitados e também busque a tutela, por exemplo, numa ação de consignação e pagamento. Então, as questões estão muito avançadas e o tribunal, ou melhor dizendo, o judiciário está tentando se desopilar dessa demanda, né? E os advogados também estão buscando caminhos alternativos, com negociações, mediações, porque a demanda dentro do judiciário é muito lenta. Agora, alugar o imóvel direto, de forma particular, entre o proprietário e o inquilino, é um risco para as duas partes, não é mesmo? Olha, eu sou daquele que acha que a gente tem que levar o serviço para o especialista, né? Se você tem uma pessoa com uma visão jurídica e se sentindo capaz de cuidar disso, do aspecto administrativo, do aspecto jurídico, ela vai assumir esse ônus. Mas, de modo geral, a gente está ocupado com as nossas atividades, é sempre conveniente você
ter alguém com o olhar do especialista justamente para te informar, para te orientar e você fazer um bom contrato. E as pessoas já têm essa consciência, doutor Pedro, elas cada vez mais procuram a ajuda de um especialista, como disse o doutor Marcos Vinícius, ou tem muita gente ainda fazendo ali para poder fazer de uma forma mais barata? Acho que tem todo perfil de cliente, né? Mas a gente observa que, como o doutor falou, as pessoas hoje não têm mais tempo, né? A vida é muito corrida, todo mundo tem muita atividade. E como a gente conversou aqui no programa, né? É um assunto que exige muito conhecimento, né? Que exige cuidados. É um investimento que foi feito num imóvel, num patrimônio, né? Quem investe quer o retorno, né? E também quer que esse imóvel, além de valorizar, que ele seja bem cuidado. E além de ter uma boa renda também. Então, uma imobiliária especializada tem por objetivo entregar esse valor para o proprietário do imóvel e também atender bem o inquilino. Acho que é importante falar que a imobiliária também tem o papel de atender bem o inquilino que está morando, né? O inquilino também precisa ser muito bem atendido. Então, a imobiliária faz justamente essa mediação, essa intermediação para atender melhor as duas partes. Em caso de problemas, a imobiliária acompanha todo aquele processo, inclusive uma causa judicial, por exemplo, ela tem que dar todo o apoio, tanto para o inquilino quanto para o proprietário? Isso depende bastante de qual contrato de prestação de serviço a imobiliária oferece para o proprietário do imóvel. Normalmente, se inclui essa prestação de serviço completa, inclusive para questões de ações judiciais, né, seja de execução ou despejo, ou seja por danos do imóvel. Mas isso precisa ser muito bem negociado entre o proprietário e a imobiliária. Bom, e com essas dicas, o artigo 5º de hoje chega ao final. Dr. Marcos Vinícius, Dr. Pedro, muito obrigada pela presença de vocês aqui, por todos os esclarecimentos. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!